comece escutando, né, o que funciona, o que não funciona, que dependências que existem, que tipo de trabalho a gente executa, que expectativas os funcionários têm. Eu acho que essa é uma primeira base importante da conversa. Então, você olhar para o seu cliente, o que ele espera de mim, o que ele espera do meu produto, do meu serviço, do nosso relacionamento, o que ele quer fazer, é a fonte de todo esse trabalho. Tanto o trabalho de estratégia, do ponto de vista de negócios e produtos, quanto o trabalho de cultura. Olá, aqui é a Carla Furtado, começando mais um Microsoft Brasil Podcast com a série Sala de Liderança. E você já sabe que agora também pode nos assistir. É só buscar por Microsoft Brasil Podcast no YouTube e aí você pode encontrar essa conversa também em vídeo, se você preferir. E o papo de hoje é sobre uma questão chave na hora de planejar um ambiente de trabalho saudável, produtivo e a grande busca dos últimos tempos que tenha sucesso no formato híbrido, a cultura da empresa. A gente tem falado muito sobre trabalho remoto e o desejo de alcançar um formato híbrido que funcione para todo mundo, líderes, colaboradores e clientes. Para isso, uma cultura desenhada para tanto é fundamental. Então, hoje eu converso com duas referências nesse tema, a Loredane Feltrin, que é diretora de soluções para trabalho moderno e segurança na Microsoft Latam, e o Luiz Marcelo Marrei Moncal, o Pio, que é como a gente vai chamar ele aqui hoje, e sempre que é o apelido dele, que é líder de transformação e estratégia também na Microsoft Latam. Sejam muito bem-vindos, é um prazer falar com vocês nesse esquema híbrido, né? Porque nós não estamos nem no mesmo país, né? Incrível oportunidade, né, Lori? Perfeito, não, e felizes, né, porque é um tema super atual e super interessante da gente falar. Nossa vida nos últimos anos tem sido híbrida, né, então acho que vai ser um bate-papo super gostoso. Com certeza. E vocês falam comigo de Miami, é isso? É isso, né? Da Então Flórida, vocês, exatamente. e vocês então estão, todo mundo está vivendo muito, né? O ambiente, o trabalho híbrido nos últimos tempos, principalmente remoto, agora um pouco mais o híbrido. Mas acho que principalmente quando a gente está convivendo com colegas de outros países, isso torna essa realidade ainda mais visível, né? Mais palpável, porque é um esquema de trabalho que é impossível que a gente esteja no mesmo lugar, por exemplo. Muitos escritórios têm voltado agora, então a gente pode combinar de se encontrar. Terça-feira todo mundo vem. E aí isso é um tipo de trabalho híbrido. Outro tipo de trabalho híbrido é aquele que alguns colegas nunca vão se ver, porque eles estão muito distantes, que é o que vocês vivem, né, diariamente. Então a gente vai poder falar bastante sobre essa experiência. Mas antes de entrar mais nisso, eu queria que vocês dessem uma explicação, assim, para todo mundo ficar na mesma página, sobre cultura. A gente escuta muito falar sobre isso no ambiente corporativo, mas muitas pessoas ficam na dúvida se elas têm que construir uma cultura, não é uma coisa natural. O clima do meu escritório já não é a cultura que eu tenho. Por que isso tem que ser visto com um cuidado especial, muitas vezes transformado e construído? Pio, se você quiser começar. Eu posso começar. Bom, o tema de cultura é um tema muito interessante e ele se expande ao contexto do trabalho híbrido, né? Hoje, muitas companhias estão mudando a forma de trabalhar. Companhias como o nosso caso, que era uma companhia que originalmente era uma companhia mais de produto e agora a gente tem um monte de serviços na nuvem, né? A gente move para se preocupar mais com a experiência do usuário do que propriamente com prover um produto simplesmente sem esse contexto total. Cada vez que uma companhia vai fazer uma transformação tão grande do seu modelo de negócios, o tema de cultura passa a ser central, né? Porque significa necessariamente mudar a forma de trabalhar. E dentro do tema de cultura, a maneira como você organiza o seu escritório, a maneira como as pessoas colaboram, a maneira como elas geram processos de negócios em conjunto, são elementos centrais nessa discussão de cultura. Então, certamente, conforme a transformação ela é maior, o impacto da cultura é maior. No nosso caso, por exemplo, a gente quer que nossos times estejam mais próximos dos seus clientes. A gente quer que o nosso time, por exemplo, possa ter flexibilidade para a gente atrair um tipo de talento que a gente não conseguia atrair necessariamente antes se a gente pensasse que a pessoa tem que estar 5 dias no escritório trabalhando do escritório da cidade X. Né? Então, você tem outro tipo de flexibilidade. Existe uma geração nova que não quer trabalhar com a mesma forma que a minha geração começou a trabalhar.
Então, Certo. isso tem N impactos como as pessoas colaboram, que tipo de talento você vai conseguir trabalhar, como você faz com que as pessoas sejam mais efetivas no trabalho que elas fazem, né? E coisas associadas diretamente com a estratégia da companhia, como você dá mais tempo para o funcionário estar perto do seu cliente, como você dá mais tempo para o funcionário estar fazendo um balanceamento da vida pessoal com a do trabalho diferente, e tudo isso, obviamente, a tecnologia tem um papel muito importante, mas a estratégia vem antes, né? A estratégia do que a gente quer para viabilizar o melhor impacto das pessoas e nas pessoas é central para isso, e a cultura define um pouco desse caminho. Define Lógico. bastante, né, Lori? Eu fico pensando, é como se fosse a essência da empresa no dia a dia, a cultura, seria isso? A parte interna? Acho que a cultura é a verdade, né? No final do dia, a gente pode desenhar um monte de ideias e pensar um monte de coisa, a cultura é o que acontece no dia a dia. E Perfeito. acho que uma coisa interessante para complementar isso que o Pio está falando, porque ele tem uma experiência super vasta nesse tema de cultura, é um pouco o que a gente viu nos nossos clientes. Eu acho que a época da pandemia foi uma época super interessante de aprendizado para todos nós. Eu lembro, por exemplo, quando a gente estava discutindo como a gente ia colocar em um final de semana o governo do Uruguai para funcionar 100% híbrido, né? E foi uma Nossa. dedicação enorme do time todo, trabalhando, virando noite para fazer acontecer. A tecnologia é um pedaço da conversa, trabalhar híbrido, né, fazer funcionar o híbrido é outro pedaço da conversa, mas tinha uma preocupação enorme e que foi trabalhada durante um longo prazo de como a gente garante que a cultura se adapte, que as pessoas tenham a gestão de mudança para aprender a lidar com todo aquilo que estava acontecendo, né? Porque se eu estava acostumada a ir no escritório todo dia, ainda mais numa questão de governo que presta serviço ao cidadão, está fisicamente lá sempre. Como é que eu faço agora, né? Como é que eu começo? Então, acho que tem passar por esse modelo do nosso lado, mas também com os nossos clientes, acho que foi importantíssimo. E a gente vê que as organizações que aproveitaram esse momento para redesenhar a sua cultura, porque entre todo desafio sempre tem uma oportunidade, né? Para você repensar como você quer trabalhar, Sim. foram as organizações que acabaram sendo mais bem-sucedidas no final, porque conseguiram se adaptar com mais rapidez. Então, tem sempre esse balanço, eu acho, né, de aproveitar a oportunidade e repensar onde é que a gente quer chegar, o que a gente quer ser e o que a gente quer para os funcionários. Porque no final Sim. do dia são os funcionários que vão entregar a missão, a visão da empresa todos os dias. Com certeza. E a gente, as últimas conversas que a gente teve aqui no podcast, a gente tem comentado muito sobre a Work Trend Index Report 2022, né, que foi esse estudo muito extenso que a Microsoft fez sobre como fazer o trabalho híbrido funcionar. A gente já falou sobre vários pontos nas nossas conversas e tem um ponto muito claro sobre justamente a cultura, né? Como isso é muito mais importante do que só ter uma transformação digital da empresa, de processos digitais. Isso não é suficiente se a cultura não está bem estruturada. E aí tem alguns dados muito interessantes, por exemplo, 68% dos trabalhadores entrevistados nesse estudo, eles afirmam que seus líderes não priorizaram construir uma cultura nas suas empresas. E eles sentem a falta disso, como você acabou de falar, são eles, né, que vão entregar, no fim das contas, o que é o esperado. Então, para esses líderes que estão nessa porcentagem, que não priorizaram isso e querem agora correr atrás, por onde começar? Porque uma das maiores dúvidas das empresas é saber qual é a sua própria política de trabalho híbrido. Então, como que ela identifica? Por onde ela começa? Acho que está perfeito. E tem um papel também dessa liderança que às vezes fica entre a pressão, né, da alta liderança, né, a liderança média, vamos dizer, e a pressão das expectativas dos funcionários. Você tem que fazer essas duas partes trabalharem bem. Para definir política híbrida, a gente até tem guias na Microsoft sobre isso, que a gente fornece para os nossos clientes, uma orientação passo a passo, porque a gente recebe esse tipo de pergunta com bastante frequência, mas o primeiro passo é sempre ouvir. Porque no final, as equipes são absolutamente diferentes, muito distintas. O que funciona para uma equipe de desenvolvedores, em termos de trabalho remoto, é diferente do que funciona para uma equipe de vendas, em termos de trabalho remoto, ou para uma equipe de projetos estratégicos. Então, o que a gente diz sempre é, comece escutando, né? O que funciona, o que não funciona, que dependências que existem, que tipo de trabalho a gente executa, que expectativas os funcionários têm. Eu acho que essa é uma primeira base importante da conversa. E depois, cada líder começa a desenhar
as regras para dar clareza, porque as pessoas ficam assim, eu devo ir ou não para o escritório? Essa reunião é importante ou não? Tem que ser presencial ou não tem? Se eu quiser dessa vez não participar presencialmente, pode ou não pode, né? Uhum. Eu deveria ou não estar conectado 100% do tempo, porque a gente vê também nessa pesquisa um aumento de horas trabalhadas. Sim. Então as pessoas estão trabalhando fora do horário, vamos dizer assim, padrão, estão trabalhando de Aham. finais de semana. Então, tem um peso também da produtividade, do excesso de trabalho e entra aí na parte do Tem. balanço. Então, acho que tem essa questão de ouvir e a questão de começar a colocar essas regras e fazer esses acordos, porque a clareza vai determinar muito do que vai ser feito e do futuro e da felicidade de todos esses funcionários, esses grupos de trabalho. E isso vai ser muito adaptado justamente de time para time. Então, para dar um exemplo, aqui na empresa a gente decidiu que a gente vai tirar sextas-feiras à tarde sem reunião. Legal. Por quê? Porque você precisa se atualizar, você precisa estudar, Uhum. você precisa planejar e às vezes você precisa respirar, né? Porque as quantidades de reuniões são extensas. Então, esse é um combinado. Outro combinado, por exemplo, que eu tenho com o meu time: ninguém manda mensagem, chat, nada durante o final de semana. É a nossa Perfeito. hora para estar com a família. Então, Muito importante. dá para você guardar aquela mensagem importante do Uhum. domingo à noite para segunda-feira, né? Então, como é que você faz esses vários ajustes e checa com o time de volta? Porque às vezes a gente começa, acha que está super acertando e no final a equipe não gosta. Então a gente volta, Sim. ouve e ajusta. E é importante, aí o Pio pode falar mais também, que exista na cultura geral da empresa esse olhar para a flexibilidade. Porque Claro. cada gestor vai fazer o seu trabalho com o seu grupo de trabalho, mas a empresa tem que permitir que isso seja natural, né? E bem visto, e o cuidado com o funcionário exista. Então, acho que a gente pode depois até compartilhar os links para esses materiais que a gente tem que Ai, ajudam vamos. realmente o pessoal a seguir um passo a passo simples, que a gente acha que contribui para ter essas regrinhas do escritório que ajudam de monte. Maravilha, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio no YouTube ou no podcast, vocês vão encontrar esses links. E é interessante escutar porque casa muito, inclusive, com o podcast que a gente gravou sobre soft skills, que a gente comentou como que são as habilidades, assim como as técnicas, né? Todas as habilidades acho que foram novas que surgiram para a gente correr atrás nesse momento de transição, mas essa questão de conversar e escutar é extremamente importante, porque às vezes tem pessoas, por exemplo, numa equipe tem esse bom senso de não mandar mensagem de final de semana. Mas se não é um combinado da empresa com clareza, em que todo mundo está no mesmo barco, provavelmente não vai funcionar e provavelmente alguma pessoa vai se sentir incomodada com uma coisa que ela acha que o outro deveria ter a noção de não fazer. Então, é muito legal, que é como qualquer relacionamento, né? Comunicação, clareza e fazer combinados que funcionem para todo mundo. E a gente está comentando aqui que algumas coisas já começaram a acontecer, né? A gente teve que, por exemplo, você falou das horas extras no trabalho remoto, que foi uma realidade muito dura que muitas pessoas passaram por não conseguir até identificar o momento de parar, almoço na frente do computador ou não. E aí as pessoas também passaram a identificar os seus limites, os seus horários. Então, é como se a transformação já tivesse acontecido forçada nesse momento que a gente passou de pandemia, e agora as empresas podem estar meio perdidas de qual é o próximo passo. Elas têm que voltar atrás e revisar alguma coisa para estabelecer uma cultura. Pio, você que é o cara da transformação, quais são as suas orientações para isso, para se encontrar nisso que já passou um furacão, né, para nossas vidas? Agora a gente consegue respirar um pouco, aproveitar o que foi útil, estruturar aquilo que parece fazer mais sentido. Como que a gente se encontra? Nunca é tarde para fazer o trabalho de cultura, né? É verdade que o trabalho de cultura ele é um trabalho permanente, né? O que servia para nós 2 anos atrás não serve hoje, o que servia para nós 10 anos atrás não serve hoje, É, né? E não sabemos o que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos. Vão aparecer demandas novas, essas demandas vêm de múltiplas fontes, né? É demanda porque a empresa tem que fazer uma mudança, porque ela tem que se transformar, é demanda porque os clientes têm uma expectativa diferente do seu relacionamento com eles, é demanda porque seus produtos mudaram e a maneira que você vende é outra, né? É demanda porque as pessoas que vão trabalhar na sua empresa também esperam outra coisa. Então, essas variáveis estão mudando permanentemente, estão mudando em ciclos mais rápidos, né? Então, você voltar e rever, tá bom, o que eu preciso da minha organização, da cultura dessa organização para ser bem sucedido com essas mudanças, é um trabalho que devia acontecer com alguma frequência.
né? Sim. Então, você perguntou como começar, né? Eu acho que primeiro a dica que eu dou sempre para os clientes com quem eu converso, para os líderes com quem eu converso começa no seu cliente, né? O que seu Uhum. cliente espera de você, né? Porque, na verdade, assim, não existe empresa sem cliente, né? Ah, tá bom, tem uma cultura super legal, mas ninguém compra o meu produto, né? Provavelmente não é uma boa estratégia, né? Uhum. E gente que só olha para o seu produto, que é o máximo, perdeu o bonde da mudança que está acontecendo, né? Se você olhar para o Airbnb e para o Uber, eles não têm nenhum carro, nenhum hotel, né? Então, se eu estou numa empresa de hotéis e fiquei olhando assim para os outros hotéis, apareceu um concorrente lá que eu nem sabia que vinha, né? Veio de uma plataforma tecnológica com um business model novo. Então, você olhar para o seu cliente, o que ele espera de mim, o que ele espera do meu produto, do meu serviço, do nosso relacionamento, o que ele quer fazer, é a fonte de todo esse trabalho, tanto o trabalho de estratégia, do ponto de vista de negócios e produtos, quanto o trabalho de cultura. Na Microsoft, a gente separou dois temas que, para mim, são muito interessantes. A gente separou valores de cultura nessa jornada, né? E, assim, como é que eu defino isso nas minhas próprias palavras, né? Valores são a parte que não é negociável. A companhia definiu, por exemplo, que integridade é um dos valores, que respeito é um dos valores, que a responsabilidade, ou accountability, que é mais preciso em inglês, é um dos nossos valores. Então, para essas coisas não tem negociação. Se você não vai ter respeito pela outra pessoa, né, esse não é um lugar para trabalhar. E isso foi um acordo de liderança. Né? Uhum. Não é assim que algumas pessoas têm respeito e as outras não, algumas pessoas têm integridade, mas outras não. Então, essa foi uma definição clara de diferença. E a parte da cultura, a gente separou porque é uma jornada, né? É uma mudança que vai acontecendo, que a gente vai aprendendo junto. Né? A gente está aprendendo a ser uma organização que toma mais risco, uma organização que as pessoas conseguem fazer coisas diferentes fora do que foi esperado porque elas fizessem. Uma organização que pensa grande, mais além do que você consegue imaginar que pode fazer. Né? Esses tipos de mudanças fazem parte da mudança de cultura. E aí vem um ponto central que você tocou, Carla, e que a Loredane também falou sobre isso, que é a liderança. Né? Não Uhum. existe grandes mudanças de cultura sem o compromisso da liderança. E pode ser a liderança dentro de uma organização, de uma área, né? E pode ser a liderança dentro da companhia. O ideal é você não ter 5 culturas diferentes dentro da mesma companhia, onde a área da Loredane funciona desse jeito e a área da outra É. pessoa funciona de outro. Né? Poderia Tá. acontecer, né? E às vezes você tem muitos líderes que são modelos para a organização e para os times, e eles puxam uma cultura diferente. Ideal para a E companhia inteira acontece, é. evoluir é você ter essa definição junto. E a cultura se manifesta em 4 grandes pilares. Né? Muita gente fala da cultura como uma coisa meio etérea, mas é a cultura. Então não posso fazer nada sobre isso. Né? Subjetiva, né? É subjetiva e em um momento eu pensava isso também. A cultura ele é resultado de muitos vetores, né? Muitas pessoas com seus próprios pensamentos, ideias, vira a cultura. Então esse pensamento ele tem um lado ruim porque você se vitimiza com a cultura. Né? Então a cultura não posso fazer nada porque eu não posso mudar as pessoas quem elas são. Então Verdade. eu sou um espectador e na verdade não é assim. Né? Tem elementos que você define da cultura e você vive com eles em função dessa definição. E eles se manifestam em 4 grandes linhas, né, na nossa visibilidade. Um no comportamento. Todo mundo sabe que o comportamento é um elemento da cultura, isso todo mundo não tem dúvida. Mas tem 3 outros que às vezes passam abaixo do radar, assim, mas eles são importantes. Né? O segundo são os seus sistemas. Né? Uhum. Então, por exemplo, a Lori comentando assim, eu quero que meu time colabore mais, tal, né? Eu falo isso daqui, mas no final do ano eu premio aquela pessoa que é uma pessoa que não colabora com ninguém. Isso é uma definição de cultura. O seu sistema premia uma pessoa, mas você fala que você quer outra coisa. Né? Então, isso é uma das definições. A maneira como você paga as pessoas, a maneira como você mede a organização é definidor de cultura. O outro pilar de cultura tem a ver com os símbolos. Né? São as coisas que ninguém falou, mas todo mundo entende. Né? Então, você fala assim, aqui somos todos iguais. Isso aqui é a sala do presidente, que é um corner office. Essa aqui é o lugar, é o refeitório dos gerentes. Isso aqui é o elevador.
do CEO. Privado. Privado. Então, não tem problema ter o elevador privado do CEO, mas não fala na sua cultura que vocês são todos iguais, porque você está mostrando com símbolos que isso não é verdade. Então, os símbolos são outra coisa que é a parte não falada da cultura. E, por último, a maneira como as pessoas contam a história. Né? O linguajar que você usa também faz parte da cultura. Né? Você fala assim, eu sou muito focado no meu cliente. Aí vai um líder e fala o seguinte, quero vender esse produto para o meu cliente, mas ele não precisa. Peraí. Essas duas coisas dizem coisas diferentes. As pessoas olham isso e entendem. Né? Então, voltando para a sua pergunta, foi um pouco longa para dar o frame para as pessoas que estão pensando em trabalhar a cultura, é importante definir o que é negociável e o que não é. Então, a gente separou aqui entre valores e cultura, né? E nessa parte da cultura, você tem o compromisso. Para onde você vai, por que você vai, normalmente olhando para o cliente, né? Olhando através do cliente para o tipo de pessoas você quer atrair para a sua organização e desenvolver essa organização e que tipo de comportamentos, sistemas, processos, símbolos e histórias você vai contar em função disso. E aí você consegue fazer um plano de cultura. Existe hoje metodologia para você medir cultura. Né? Você tem pesquisas, tem organizações que só fazem isso, você consegue até ver que está avançando na evolução da sua cultura. É um projeto muito legal, tenho participado muito disso nos últimos anos e vejo muitas companhias preocupadas com isso, porque numa transformação tem muita coisa que você consegue fazer por decreto. Né? Contratei um org chart, mudei o plano de compensação, comprei uma companhia. Isso aí você consegue fazer por decreto, mas a cultura não adianta apertar botão, porque ela não muda porque você apertou o botão. E aí requer muito liderança em clarificar para onde a gente vai, por que a gente vai e como a gente vai. Tem muita clareza, né, como a gente estava dizendo. E, Pio, e para aquelas empresas que sentem que já iniciaram esse processo, mas elas não sabem muito bem em que fase elas estão? Tem como a gente identificar mais ou menos isso para saber se, por exemplo, estou pronto, é isso, ou tenho que seguir mais em frente de alguma forma? Tem algum, não sei se o roteiro seria a palavra, porque é uma coisa um pouco subjetiva, então não tem tanta fórmula mágica, né? Imagino que varie muito de empresa para empresa, mas vocês identificam fases de transformação de uma cultura? Eu acho que a primeira coisa, sim, né? A resposta é sim, mas tem uma coisa que é importante por trás dessa pergunta, que é o seguinte: a cultura ela é um elemento que ela está em mudança constante. Né? Tá. Então, o primeiro pensamento de que eu vou sair daqui, chegar aqui, terminou a minha jornada, não é real hoje em dia mais. Né? Então, eu vou mudar a cultura daqui para cá e o ano que vem podemos parar e não precisa fazer mais nada. Né? Porque o mundo vai continuar mudando, a tecnologia vai continuar mudando, os clientes vão pedir coisas diferentes, vão acontecer coisas que a gente não sabia, o concorrente não ficou parado sem fazer nada. Então, as demandas vão evoluindo e você tem que ter parte, acho que a mais importante da cultura, que a gente tem trabalhado muito, é uma organização que aprende. Né, para você ter adaptabilidade constante. Então, nessa jornada, você tem como medir, existem pesquisas de cultura que você faz, e hoje, de maneira digital, você consegue fazer pesquisas muito boas de cultura, onde você identifica, através de mecanismos mais estruturados, né, como é que você vai em alguns elementos da cultura. Você consegue ver se a organização é uma organização de mais risco, que toma risco ou não toma risco. As pessoas têm medo, têm medo. A organização ela é mais hierárquica ou menos hierárquica. Tem vários elementos da cultura que você pode conseguir medir e tem companhias que só fazem isso. Você pode fazer esses pulsos periódicos. Falar, vou fazer um agora, daqui a 1 ano e meio vou fazer de novo para ver se a gente está avançando. E do jeito que a gente fez com uma organização externa, a gente definiu qual era a cultura ideal. A gente quer ser isso, né? Definiu qual era a cultura existente, através de pesquisa, essas duas coisas, e fez um plano de que pontos a gente queria tocar para mover da cultura existente para a cultura ideal. E provavelmente daqui a pouco a gente vai fazer um pulso de nós estamos movendo ou não. Agora, mais recentemente, a Microsoft com Viva, com Teams, com Forms, tem mecanismos que você não necessariamente precisa 100% depender de companhias externas. Né? A nossa própria tecnologia provê dados com todo o conhecimento que você consegue ter até do Teams e do Office 365, de como é que as pessoas colaboram. Né? Acho que a Lori tem mais expertise para contar um pouco como a tecnologia pode ajudar quem já tem a tecnologia implementada a gerenciar essa mudança. Verdade. Sim.
Tem um ponto, acho que é interessante também, que além da tecnologia poder fazer as pesquisas e consolidar, tem uma questão que está ligada também a bem-estar, que eu lembro que eram os tópicos que a gente conversou uma vez, e tem a ver também com cultura, que é monitorar como que a organização também está trabalhando e está vendo o seu bem-estar. Então, dá para você fazer pesquisas, mas também dá para você analisar os dados que a gente lê, obviamente todos de forma anônima, com toda a privacidade, todo o cuidado que a Microsoft tem, que isso para a gente é super sério, mas você consegue entender, poxa vida, eu como funcionária, eu começo a ver se eu estou entrando mais ou menos em contato com a área A do que com a área B, quer dizer, eu estou aumentando o que a gente chama de networking, eu estou conseguindo chegar próximo de outras pessoas também, e a gente sabe o quanto isso que é importante também para a cultura da empresa, que as pessoas sintam que elas pertencem, e elas sintam que elas estão se relacionando com as pessoas certas. A gente consegue ver índices, por exemplo, de pausa, a gente consegue ver índices de trabalho mais longo, existem pesquisas que a gente faz também, um dos temas da Microsoft de cultura é diversidade e inclusão, então a gente também tem pesquisas nesses temas, tudo dentro da nossa plataforma, então o funcionário não precisa sair de onde ele trabalha todo dia para conseguir fazer esses pulsos ao longo do tempo. Então, a gente fala que tecnologia a gente fala em inglês enabler, né? Quer dizer, está aqui para servir, é isso que a gente tem que fazer. Então, serve na cultura, serve na produtividade, serve no dia a dia, serve no bem-estar, tá aí por todos os lados. E se eu puder só complementar um ponto que acho que o Pio estava mencionando de cultura, que eu acho que é super importante, que a gente fala, que aí volta para o papel da liderança, que é você atuar com o que você está falando, né? Eu tentando traduzir um pouco aqui as nossas terminologias, porque, de novo, se você não vê a gestão fazendo o que a cultura diz que deveria ser feito, a cultura não vai funcionar. Ela para no momento 1. Então, acho que, às vezes, não se leva com o devido carinho e atenção o papel do gestor. Então, se eu falo, por exemplo, gente, super importante tirar férias, tá? Para o well-being, para o bem-estar de todos, saúde mental, todo mundo tem que descansar. E eu trabalho 24/7, nunca tiro férias, e nas minhas férias, poucas que tiro, fico mandando mensagem para todo mundo. Pois é. O time não vai tirar férias por consequência absoluta e natural, né? Então, acho que tem essa questão que vale reforçar para as empresas que estão pensando em cultura, o papel da mudança de gestão, da gestão da mudança e de trazer os gestores junto, faz uma diferença monumental. Eu consigo lembrar todos os excelentes líderes que eu tive na minha vida e todos os líderes que não foram tão bons. O Pio é um dos líderes que eu tive o prazer de ter como meu chefe na minha vida e foi um presente que eu ganhei. Isso faz realmente absoluta diferença. Faz muita diferença. Né? E na pesquisa também fala, as pessoas também deixam o seu trabalho por causa da liderança, né? Então acho que aí tem um papel de gestão de mudança importante. Sim, eu também consegui lembrar de vários exemplos que em diversas áreas profissionais que eu já passei na vida, de como o líder ele pratica aquilo que ele fala, com certeza reverbera em toda a equipe, independente do tamanho que a equipe tem, faz muita diferença, muito mais que o discurso, inclusive, né? Exato. A capacidade dos times de construir juntos essa cultura é muito bacana, eu acho, né? A Lori está comentando esse exemplo, me lembra aquele exemplo que todo mundo já deu, né? Dos pais que falam para o filho não passa no sinal vermelho, mas de vez em quando dá uma passadinha no sinal vermelho, né? Você acha que o filho não viu? Ele viu, né? Ou a filha viu, né? Então, isso é o claro exemplo de cultura. Ou seja, uma hora você tem que... A cultura é uma coisa difícil de você enganar. Né? Você não consegue enganar todo mundo o tempo todo de você falar que é uma coisa e não é. Né? Então, essa jornada de cultura requer um real trabalho de autoconhecimento. Né? Quando você fala, eu quero ser isto, eu quero fazer dessa maneira, você parar e falar, eu estou realmente disposto a isso? Né? Então, acho que desde o exemplo mais simples até o mais complexo. Quando a Lori falou assim, não vamos mandar e-mail no fim de semana. Eu não mando e-mail no fim de semana, mas na segunda-feira, às 8 da manhã, saíram 70 e-mails do meu outbox. Eu deixei tudo lá. Não ajudou, né, Pio? Não ajudou em nada. Você está tricking the system, né? Eu falei que não era para ninguém trabalhar, mas todo mundo sabe que eu trabalhei, só não saiu e-mail aqui no fim de semana. Né? São pequenas coisinhas que você realmente está disposto a viver aquilo lá, ou você quer combinar uma outra regra que vai funcionar para todo mundo. Né? E aí você também começa a contratar pessoas e promover pessoas em função disso. Né? Ou seja, se eu quero
que essa coisa de não mandar e-mail no fim de semana seja ótimo. Eu contrato gente que adora trabalhar no fim de semana, né, e que espera que todos os seus funcionários trabalhem no fim de semana, né, isso vai ser difícil. Então, o trabalho começa em monte, o jeito que a gente organiza o escritório, a tecnologia é um deles, mas começa lá no hiring, né, começa na definição de quem você quer na sua companhia, quem você quer promover, quem você quer contratar. Sim. E aí você constrói uma cultura que é poderosa para o seu competitividade de curto e longo prazo. Com certeza. E Lori, falando um pouco daquilo que a gente falou lá no começo do podcast, pensando em soluções também, que é a sua área, a gente falou bastante de liderança, né, que é até o tema dessa série, mas pensando nos colaboradores, como que eles podem construir umas relações próximas e igualitárias no formato híbrido, pensando em cultura, claro, quando algum colega não mora no mesmo país que o seu, uma pessoa da equipe, ou enfim, está nesse tipo de formato híbrido em que parte da equipe tem uma convivência mais próxima e a outra parte não. Como que a gente estabelece isso através da cultura, do ambiente da empresa, para que esse formato híbrido funcione também nas relações? Porque nesse estudo, né, que a Microsoft fez, mostrou que o maior desafio do híbrido é relacionamento. Que é a parte mais, acho que a grande vantagem do presencial é aquele cafezinho que a gente toma com a pessoa, vai almoçar junto, surgem amizades, surgem relações, e no híbrido isso é um desafio maior, né? Por outro lado, e é interessante porque você falou do time, e o time tem um papel fundamental nesse processo, porque, claro que a gente falou demais do papel da liderança, mas no seu dia a dia você vai falar com o seu chefe, né, direto, etc. Algumas vezes, talvez por dia, mas você vai falar provavelmente com o seu time diversas vezes. Então, o quanto o time também inclui faz uma diferença enorme, e a gente vê isso na pesquisa também, né, você se sentir incluído pela sua equipe faz muita diferença. Então, aqui, de novo, eu acho que não tem uma receita de bolo para todo mundo, mas uma coisa que a gente viu que funciona muito é reconhecimento. Então, a gente na gestão tem ferramentas e pede muito para os funcionários elogiarem uns aos outros quando faz um genuíno bom trabalho. Sim. Então, a gente, e tem hora que é uma delícia de receber, né? Você está no seu trabalho, vendo seus e-mails, seu chat, 1 milhão de coisas acontecendo, de repente aparece, olha, o seu funcionário A mandou parabéns para o seu funcionário B, e eles fazem um pequeno texto falando, olha, eu sou novo na empresa, você me ajudou na minha chegada aqui e foi espetacular, eu queria te agradecer. Né? E para a gente não tem preço ver esse tipo de coisa, porque é genuíno, é natural e ajuda, né? Quem ajudou se sente super feliz Com certeza. E vice-versa. Outra coisa que a gente também faz muito é garantir que existam sessões de trabalho conjuntas também no time, porque é muito também natural que cada um no seu horário, cada um no seu tempo faça aquele seu pedaço do trabalho. Então, como gestão, a gente empurra um pouquinho também essa parte de vamos fazer uma sessão de discussão, vamos fazer uma sessão de trabalho conjunto, vamos fazer pares e grupos virtuais de trabalho com quem está fora, com quem está dentro, com quem está longe. E como a gente é uma empresa muito global, muitos dos times que a gente trabalha tem pessoas de diferentes continentes, o que a gente acha uma delícia. Eu acho que diversidade também de cultura é um presente. É um presente. Tanto que a gente aprende o tempo todo. E isso também é intencional. Como é que a gente cria times de trabalho mistos para ajudar isso a acontecer? Outra coisa que a gente faz também, por exemplo, tem uma parte do time no escritório, uma parte do time em casa. Tem uma reunião, poxa, todo mundo abre o vídeo, todo mundo levanta a mãozinha no Teams para falar, né? Porque senão quem está na mesa de discussão na sala sai, ainda mais a gente, né, latino-americano, que a gente é intenso, apaixonado, todo mundo fala, a pessoa que está lá, coitada, né, no call, lá de casa, não necessariamente participando. Então, a gente tem um guia, a gente pode compartilhar também, quase que um guia de etiqueta, né, como é que você garante que as pessoas estão incluídas. E aí, outro papel que eu acho que vem da gestão, que é, será que está todo mundo participando dessa reunião? Será que está todo mundo falando? Porque também tem pessoas que são mais caladas por natureza, e tem pessoas que são mais falantes também. Então, como é que a gente também abre para perguntas, ouve a voz de todo mundo? Uma coisa que parece super besta, super simples, mas funciona muito é fazer check-in, que a gente fala em reunião. Então a gente abre a reunião e fala, pessoal, abrindo um minuto cada um, conta como é que está se sentindo hoje, qual que é a expectativa. E às vezes a pessoa faz um comentário que quebra o gelo e abre uma nova discussão. E acho que a única dica nisso é que liderança tem que ser genuína. Não dá para enganar. Não dá para enganar. Então, por exemplo, você vira e fala, pessoal, vamos todo mundo aqui agora, cada um contar um pouquinho do que está acontecendo, e a pessoa começa a falar, e o gestor interrompe, gente, a agenda não está dando, precisamos acelerar, agora...
quer dizer, você quer me escutar ou não quer me escutar, né? Então, acho que a parte de ser verdadeiro, genuíno, permeia esse processo, mas são diversas pequenas práticas e tem que monitorar no dia a dia, tem que ser super cuidadoso com esse tipo de atividade, de ação. É isso que eu ia falar. Acho que para todo mundo é desafiador algumas coisas, pode ser que outras não, mas tem muito a ver com criar hábitos, né? Às vezes isso parece uma besteira. Ah, eu vou fazer o check-in, por exemplo. Parece meio forçado, mas se você fizer todos os dias, de repente fica natural, e se você não faz, as pessoas sentem falta, porque já faz parte do cotidiano, fica gostoso. Então tem coisas que a gente tem que testar e ir construindo, e cultivando esse ambiente. Ele vai ficando cada vez mais florido, né? Naturalmente. Mas tem que acreditar e ter uma consistência no dia a dia, né? Porque é isso que vai transformar, eu imagino. Dos ambientes que eu já trabalhei, você trouxe vários exemplos, eu fui lembrando e eu fiz, nossa, realmente fazia muita diferença. Isso do elogio no momento remoto, que foi uma coisa que a gente foi incentivado, mas também vinha naturalmente. E eu acredito que até o digital ajuda nisso. Porque às vezes no dia presencial, todo mundo tá. Você cruza a pessoa, ela está numa reunião, no telefone, e você, ai, passou, não falei com ela. Você tem um chat, você pode ir lá, mandar uma mensagem querida, ela vai ler no momento que ela pode e vai fazer diferença. Eu acho que realmente vai estreitar as relações. E sabe, talvez uma outra coisa interessante, porque acho que o chat também tornou uma coisa mais informal, então a gente manda GIF, figurinha e tal, né, e vídeos e selfies, e aí é super, toda uma empolgação no chat, palminhas e tudo mais, que é uma delícia. Mas uma coisa que a gente também tem feito, mesmo virtual, que talvez mais uma dica aqui para a conversa que a gente está tendo, a Microsoft criou como que um mini campeonato de well-being, de bem-estar. Meio de brincadeira, mas foi super legal, porque você criava suas equipes, que não precisava ser o seu time, podia ser a equipe que você queria, e aí você começava a falar, olha, hoje eu dediquei tantas horas, ou tantos minutos, sei lá, né, cada pessoa do seu jeito, para fazer ginástica, ou para fazer meditação, ou eu li uma história com o meu filho antes de dormir, e aí as pessoas iam contando as 1000 diferentes atividades que faziam, que não eram relacionadas com o trabalho, que tinham a ver com o seu bem-estar, que era importante para eles. E aí a gente começou a ver os grupos que faziam, sei lá, mais exercício, ou que faziam mais atividades com a família, ou que meditavam mais, e aí gerou uma empolgação, porque todo mundo queria fazer a sua parte e colocar lá no sistema, e ganhava coraçõezinhos e tudo mais, mas ajudou. No meu time, por exemplo, um monte de gente que era sedentária começou a fazer ginástica, faz ginástica até hoje, começou a correr, está correndo até hoje, porque também essas coisas impulsionam, né, essa leveza que a gente quer trazer para a vida pessoal, e eu acho que a pandemia trouxe um aprendizado gigantesco de empatia. Sim. E isso aparece também em pesquisa, as pessoas realmente começaram a se colocar mais no lugar dos outros. Antigamente, se você tinha, sei lá, a gente entrou uma vez numa reunião e tinha uma pessoa que ia fazer uma apresentação e o nenê ou a nenê dela começou a chorar, e ela pediu desculpas na reunião. E aí que vem também o exemplo da coisa da liderança, de fazer o que tem que fazer, né, e não só falar. E a pessoa, ela pediu desculpa, e aí o líder da área inteira, gigantesca, entrou e falou assim, por favor, não peça desculpas. Eu que deveria te agradecer, porque no meio deste caos que a gente está vivendo, você com uma criança pequena em casa, você parou todo o que você está fazendo, todo o seu trabalho de mãe, para estar aqui na reunião, ajudando outras pessoas que são líderes também a serem líderes melhores. Então, eu só posso te agradecer. E aí você via aquele 1 milhão de corações e tal, e todo mundo super feliz, porque, de novo, né, parte da cultura, parte de ser inclusivo, parte de entender que as pessoas têm uma vida fora do trabalho e que as coisas se misturaram completamente na pandemia, não dá para separar, né? Então, enfim, só um exemplo que eu acho que contribui, um exemplo super positivo. Legal. Não, essa conversa é uma delícia, porque falar de cultura tem a ver com cultivar aquilo que a gente quer, para o trabalho, para o mundo. Então a gente fica muito animada, porque a gente vê que existem caminhos, é possível. Que tem pessoas que têm empresas que ficam que têm uma rotina muito difícil, acham que é impossível mudar aquele ambiente. Eu acho que esse tipo de conversa mostra que tem muitos caminhos estruturados, manuais, como você diz, parece manual de etiqueta, mas que são coisas que funcionam. Então, sim, existem caminhos e, infelizmente, a gente se empolga nessa conversa, mas eu tenho que fechar. E eu queria fazer uma última pergunta, Pio, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, sobre construir o mundo que a gente quer, né? Que eu acho que a cultura está super alinhado com isso. E a gente também nota essa tendência atual, não só das pessoas priorizarem seu bem-estar, como a gente tem falado bastante, mas também delas quererem estar em empresas que pensem em construir um mundo melhor, que tenham esse propósito bem alinhado, né, em relação ao que vai deixar de legado.
Então, para além da cultura estar só, né, como se fosse pouca coisa, empenhada em ter um ambiente saudável, qual é o passo também para você colocar esse pilar, para que a cultura seja com uma visão de trazer valor, criar valor para o mundo? Eu acho que, talvez cada companhia tem a sua jornada, né? Não existe um manual para todas e cada um tem que encontrar o seu caminho e o porquê eu existo, né? Acho que a primeira pergunta que vem para qualquer organização é você parar e falar o seguinte: se eu não existisse como organização, o que aconteceria? Né? Eu faço alguma coisa que faz este mundo melhor? Né? Eu ajudo alguém a fazer alguma coisa diferente? Né? Isso já cria uma grande pergunta para a organização sobre o propósito daquela organização. E aquela organização pode ser uma organização de 5 funcionários que ajuda um determinado cliente a conseguir fazer alguma coisa que ele não conseguiria fazer, ou com um nível de qualidade melhor, com um nível de personalização, ou pode ser uma organização grande, como a Microsoft, né, que tem um papel fundamental onde como a tecnologia pode ajudar pessoas, organizações e países a crescer, a tirar o seu melhor e impactar o mundo. Então, você pode ter vários nuances, mas existe espaço para cada organização para discutir por que ela existe, né? E isso pode se transferir para o dia a dia do trabalho, né? Então, você pode ter uma organização pequena, imagina você sou dono de uma padaria, né? Puxa, mas eu quero que meus clientes saiam daqui realizados com o que eles vieram fazer, eu quero que eles venham aqui e possam conversar e possam ter um espaço de ter privacidade, que eles saiam daqui energizados para o seu dia, né? Ou seja, você imagina a quantidade de coisas, você define isso, para cada funcionário que está lá trabalhando nessa companhia, saber que vai energizar o seu cliente para ter um grande dia, uma grande noite, é um papel. Imagina o que significa para cada pessoa, né? Significa, eu estou tendo a conversa correta, você está com pressa, não está com pressa, você prefere sentar nesse outro lugar que tem mais privacidade, você que vem aqui sempre, né? Será que você quer ter uma experiência diferente? Você acaba evoluindo seus produtos, seus serviços e a maneira como você trabalha, né? Isso dá propósito para as pessoas, né? Eu lembro de uma história muito antiga, quando 20 anos atrás, alguém estava falando de cultura numa empresa automobilística, né? E que você falava o seguinte, era um livro que eu tinha lido, né? E a pessoa tinha ido visitar a fábrica, essa fábrica de carros, né? E a mesma coisa que o presidente falava do que a gente queria fazer, o cara que estava limpando o chão da fábrica falava a mesma coisa. Eu estou limpando o chão da fábrica porque a gente precisa produzir carros de alta qualidade e os nossos clientes esperam isso da gente, né? E você dá identificação com o seu propósito para cada uma das pessoas que trabalham naquela organização, porque aquela organização tem um propósito, né? Então, eu acho que existe esse espaço, né? E ele está se tornando mais importante, porque você pode ter 2 companhias e você pode perguntar com qualquer ser humano, em 2 lugares iguais, você prefere trabalhar ganhando mesmo, com o mesmo chefe, tudo igual, mas num que não tem um propósito e num outro que tem um propósito, né? Todos nós vamos escolher um lugar que faça algum sentido para a nossa vida. É uma coisa humana e as organizações estão tentando achar esse espaço para continuar existindo, porque senão você não vai ter o melhor talento, nem o mais comprometido. Total. Glória, você quer complementar alguma coisa para a gente fechar? Acho que o Pio fechou super bem e mencionou a questão de retenção, de atrair talentos, que eu acho que é importante também. A gente estava falando, será que muda a cultura, adapta para o híbrido, será que tem espaço? Eu diria que é fator crítico de sucesso de retenção hoje em dia. As pessoas esperam, buscam mais flexibilidade, buscam empresas com propósito. Eu acho que tem um mix aí de coisas que vão ser importantes para o sucesso da empresa a longo prazo. Então, acho que o Pio fechou um ponto certo a conversa, porque realmente essa é uma outra parte super relevante que a gente conversou também hoje. Sim, como a gente deu para reparar que cultura tem a ver com absolutamente tudo, né? Muito bom conversar com vocês, eu fico sempre muito animada, porque a gente está construindo ambientes de trabalho mais lúcidos, né? E acho que isso é extremamente positivo para todo mundo. Então, foi um prazer falar com vocês, super obrigada. E eu espero que vocês... Obrigada, gente, foi demais. Muito bom, espero que vocês que estão aí nos ouvindo também tenham gostado. Não deixem de comentar e contar como é que é a cultura das suas empresas. É só utilizar a hashtag Microsoft Podcast e aí a gente vai poder acompanhar os seus comentários. Super obrigada e até a próxima.